Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Guarulhos poderá ter um dia especial de mobilização masculina pelo fim da violência contra a mulher. Comissão de Direitos Humanos é favorável a programa de ensino individualizado para alunos com deficiência. Pedido de morador da cidade em tribuna livre dá origem a projeto de lei em benefício de deficientes visuais. Comissão de Meio Ambiente avalia projeto que marca o mês de abril como o mês de combate à crueldade animal. É o que você confere a partir de agora. Guarulhos poderá ter um dia especial de mobilização masculina pelo fim da violência contra a mulher. A proposta já recebeu o aval da Comissão da Mulher. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher emitiu parecer favorável aos 2 projetos na pauta da reunião da segunda-feira, 4 de setembro. Uma dessas propostas institui o Dia Municipal da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres em Guarulhos. O projeto foi elogiado pela presidente da comissão, vereadora Carol Ribeiro, do PSDB. Eu queria aproveitar e parabenizar o vereador Maurício Brinquinho pela iniciativa. Eu acho que é importante, não deveria existir, né, essa violência, mas infelizmente a gente vê que o número só cresce. E vindo de um homem, né, essa conscientização, achei bacana, importante e que sirva de exemplo, né, que a gente consiga alcançar o objetivo de conscientizar, né, de não existir violência contra a mulher. As parlamentares também aprovaram o substitutivo ao projeto que institui o canal de denúncia de violência obstétrica em Guarulhos, de autoria da vereadora Karina Soutur, do PSD. Um projeto sobre reabilitação para pessoas sequeladas pela Covid-19 recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos analisou 6 itens na reunião ordinária do último dia 4. 5 deles receberam parecer favorável. A presidente Janete Rocha Pietá, do PT, destacou o texto de Luiz da Sede, do PSD, que institui o Programa Municipal de Reabilitação pós-Covid-19 em Guarulhos. A medida recebeu parecer favorável. Depois do Covid, aumentaram os casos de doenças cardíacas, de doenças afetando o sistema imunológico, a questão óssea, né? Então, é uma doença recente, que teve tantas mortes e que deixou, infelizmente, muitas sequelas. Os outros 4 projetos que receberam parecer favorável são os seguintes: a propositura de Paulo Roberto, do PTB, sobre conscientização e combate ao câncer em crianças e adolescentes, o texto de Jorginho Mota, do Partido Agir, que institui em Guarulhos o programa Vereador Mirim por um Dia, do mesmo autor, a proposta que permite aos autistas o direito de utilizar as vagas de estacionamento reservadas para as pessoas com deficiência, e a fusão dos projetos de Maurício Brinquinho, do PT, e Tiziano Americano, do Partido Cidadania, que dispõe sobre a assistência jurídica integral e gratuita aos guardas civis municipais e aos agentes de trânsito que, no exercício de suas funções, sejam implicados em casos que demandem tutela jurídica. Por já existir lei sobre o assunto, o projeto que veda o uso de recursos públicos em publicidade e propaganda governamental e institucional fora das hipóteses constitucionais recebeu parecer contrário. O Wi-Fi livre nos céus, parques e áreas de lazer da cidade foi tema de projeto avaliado pela Comissão de Finanças e Orçamento nesta semana. Na reunião da segunda-feira, 4 de setembro, a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer a 3 projetos de lei. Recebeu avaliação favorável a proposta que institui o Wi-Fi livre em Centros Unificados de Educação, os CELS, parques e áreas de lazer como política pública municipal de inclusão digital permanente e gratuita. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PMN, que é autor da proposta junto com o colega de partido, o pastor Anistaldo,
falou sobre a importância da internet livre em locais públicos. Hoje tudo nós dependemos da internet, né? E a maioria das pessoas que frequentam os CELS, parques e jardins, são pessoas que não têm condições financeiras de ter aí uma internet para fazer pesquisa, estudar, lazer também, né? Porque proporciona lazer também a internet. Então nós fizemos esse projeto aí, o prefeito já está em estudo de instalação desses equipamentos Wi-Fi em CELS e parques e jardins da cidade. Então é um projeto que vai ter um longo alcance social, que vai ser muito importante para a cidade de Guarulhos, principalmente para a nossa juventude, que é mais carente, que não tem condições de estar adquirindo aí um plano de internet. Outros 2 projetos da pauta receberam parecer contrário por gerarem despesas ao município, entre eles a criação da assistência judiciária em Guarulhos e a instalação de iluminação pública nos pontos de ônibus na cidade. Na sessão ordinária do último dia 4, os vereadores aprovaram, simbolicamente, uma moção de apoio à construção de uma alça de acesso ao Rodoanel, em Guarulhos. A Câmara de Guarulhos realizou a 48ª sessão ordinária na segunda-feira, dia 4 de setembro. Durante os trabalhos, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, apresentou uma moção de apoio à implantação de uma alça de acesso ao Rodoanel em Guarulhos. O parlamentar contou com a assinatura de todos os outros 33 vereadores da Casa. O objetivo é sensibilizar o governo do estado sobre a necessidade desse acesso na região do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Além disso, no grande expediente, foi aprovado um requerimento elaborado pelo vereador Leandro Dourado, do PDT. O item solicita informações sobre os gastos da Prefeitura com publicidade nos últimos 7 anos. Já os projetos previstos na pauta da ordem do dia não foram apreciados por falta de quórum parlamentar. Representantes do governo federal compareceram à Câmara Municipal para discutir a situação dos refugiados afegãos que chegam ao aeroporto de Cumbica. A reunião foi promovida pela Comissão Especial de Estudos sobre a Política de Migração de Guarulhos. A Comissão Especial de Estudos, CE, sobre a Política de Migração de Guarulhos, se reuniu dia 6 de setembro no plenário da Câmara Municipal. Na ocasião, os vereadores receberam representantes do governo federal para discutir ações conjuntas de assistência aos refugiados afegãos que chegam ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Presidente da CE, Janete Rocha Pietá, fez um balanço da reunião. Foi uma reunião importante porque nos mostra algumas questões que nós, enquanto cidade, poderemos também participar. Uma delas é uma interlocução mais próxima com o aeroporto, no sentido de que o acolhimento seja mais humanitário e se busque criar condições, por exemplo, principalmente de higiene, para que não tenha novamente outro surto de escabiose, que é a sarna. E eles são migrantes inesperados. Às vezes, ontem tinha 102, hoje tem 80. Eles vêm e muitos deles têm condição econômica de até alugar uma casa. Porém, nós vamos ter que ver como é que se fica essa questão de fiança para esses migrantes que saem do seu país para não serem mortos. Coordenador-geral de Política Migratória da Secretaria Nacional de Justiça, Paulo Willis, trouxe informações sobre o trabalho de acolhimento realizado em nível federal. E também se colocou à disposição da Prefeitura de Guarulhos para auxiliar na questão. Como governo federal, hoje nós estamos trabalhando em algumas pontas de atuação, né? A primeira delas que nós precisamos fortalecer o sistema de triagem, né? Do acolhimento, do primeiro contato com os refugiados afegãos no aeroporto. E a segunda questão é ampliar o número de vagas e terceiro, fortalecer também o trabalho de formação, capacitação, aulas de português para o encaminhamento ao trabalho, a empregabilidade. Então, nós estamos justamente construindo essa frente junto com o Ministério dos Direitos Humanos, MRE, Saúde e Desenvolvimento Social e aqui o Estado de São Paulo, as cidades de Guarulhos, São Paulo e Franco da Rocha.
Ainda segundo o coordenador, atualmente há cerca de 1.000 pessoas em casas de acolhimento e 84 no aeroporto, em caráter temporário. Ele reforça que os refugiados somente permanecem no aeroporto em média 3 ou 4 dias. Também participou da reunião a coordenadora de proteção em calamidades emergenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social, Cíntia Miranda. Ela comentou as dificuldades enfrentadas no acolhimento e inserção social desses refugiados. O grande desafio é a cultura, né? O diferencial cultural para eles chegarem aqui. Então, eles precisam saber como é que acessa a carteira de trabalho, como é que acessa a carteira do SUS, então eles precisam desse diálogo. Então, o tempo deles no abrigo é um tempo para que eles ganhem autonomia e independência para que eles possam seguir as suas vidas. Muitos deles não desejam permanecer aqui, eles querem ir para outros países, mas a gente tem que oferecer estratégias para aqueles que também desejam permanecer. E as estratégias é curso de português, inserção nas escolas, inserção no trabalho, e todos eles precisam de conhecimento para ganhar essa autonomia e independência. Nesta semana, jovens aprendizes vieram até a Câmara de Guarulhos para conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do Legislativo. O encontro aconteceu por meio do programa Visita Guiada, instituído em julho deste ano. O programa Visita Guiada da Câmara de Guarulhos recebeu 24 jovens aprendizes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, no último dia 11. O grupo percorreu as dependências da sede do Poder Legislativo, incluindo o plenário e os gabinetes dos vereadores, e esclareceu dúvidas com o presidente da Casa, Ticiano Americano, do Partido Cidadania. A iniciativa foi oficializada pela presidência por meio de um ato da mesa, publicado em julho deste ano. O objetivo é mostrar, na prática, a importância e o papel da Câmara na vida do cidadão, como destacou o próprio Ticiano. Saber como funciona as leis, né, criadas, o que a gente cumpre lá fora é criado aqui dentro. Então é uma forma do jovem participar ativamente da política. Eu achei muito bacana deixar eles próximos do presidente, né? Que eles acham que o presidente é criado em outro planeta, em outro mundo. E aí vendo que a gente também vem da escola pública, que a gente também é morador da cidade, isso tornou mais acessível para eles o acesso ao Poder Legislativo. A aluna Andressa Santos Monteiro, de 20 anos, faz parte do programa Jovem Aprendiz e falou sobre o que mais chamou a atenção dela durante a visita. Eu achei algo muito importante para mim enquanto cidadã. Eu acho muito importante a gente ter essa participação e ver como é que acontece por trás das coisas que a gente vê no dia a dia, né? Na cidade. Então, eu acho muito importante essa participação, porque a gente fica meio que passivo, né? Na nossa cidade. Então é muito importante a gente se colocar ativamente no funcionamento da cidade. Então foi muito importante para mim. Ticiano ainda explicou sobre o funcionamento das sessões, falou sobre o trabalho dos vereadores e tirou diversas dúvidas dos jovens que receberam certificados de participação ao final do encontro. Para participar do programa Visita Guiada, basta agendar com o serviço de cerimonial pelo e-mail cerimonial@guarulhos.sp.leg.br. A Comissão de Obras avaliou positivamente o projeto que obriga as concessionárias do Serviço de Energia Elétrica da cidade a removerem ou deslocarem postes gratuitamente quando estiverem prejudicando os cidadãos. 3 itens foram analisados pela Comissão de Obras e Serviços Públicos na reunião do último dia 11. De autoria do vereador Danilo Gomes, do Partido DC, o projeto que determina que as concessionárias do Serviço de Energia Elétrica devem remover ou deslocar os postes gratuitamente quando estiverem prejudicando os munícipes, recebeu parecer favorável. Atualmente, o serviço é pago e custa em torno de R$ 13.000. Membro da comissão, o próprio autor explicou o objetivo da propositura. Hoje nós tivemos o parecer favorável dos 3 membros, do presidente vereador Romildo Santos, da secretária Márcia e deste vereador aqui, Danilo Gomes. Este projeto vem beneficiar a população da nossa cidade, tendo em vista hoje que muitas regiões têm os postes implantados em frente das suas garagens, alguns de concreto e outros de madeira. E esse projeto no qual eu apresentei é justamente isso, para que possa a EDP ser responsável para tirar esse poste de frente das garagens e colocar ali na divisa entre um terreno e outro. E aqueles de madeiras também que estão praticamente caindo, que eles possam ser removidos imediatamente sem ter custo nenhum ao munícipe. A fusão entre os textos de Lamer, do MDB, e Geleia Protetor, do PSDB, proposta pela Comissão de Meio Ambiente, recebeu parecer favorável.
A medida obriga as construtoras a instalarem grades, telas e redes de proteção nos edifícios residenciais e comerciais que forem construídos na cidade. Já o projeto que obriga a divulgação de informações sobre obras públicas cuja execução esteja em andamento recebeu o parecer contrário. O Programa de Ensino Individualizado para Alunos com Deficiência recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos analisou 3 itens durante a reunião do último dia 11. Todos são de autoria do vereador Jorginho Mota, do Partido Agir, e receberam parecer favorável. A presidente da comissão, Janete Rocha Pietá, do PT, destacou a proposta que implementa na rede municipal de ensino o Plano Educacional Individualizado para alunos com deficiência. Eu acho interessante, nós consideramos também, porque, na verdade, já existe uma determinação nacional e agora, com esse projeto, nós reforçamos que isso seja realizado ao nível da cidade. É muito importante porque hoje nós já temos um olhar não genérico das questões das necessidades especiais, mas tratá-las com as suas devidas diferenças para que a pessoa possa ter um aprendizado melhor. Também foram avaliados positivamente pela comissão o projeto que fala sobre o censo para a identificação, mapeamento e cadastramento do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em Guarulhos e a medida que cria o Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência. 2 projetos de lei que tratam dos direitos da mulher foram aprovados em plenário no último dia 11. Em sessão ordinária realizada dia 11 de setembro, foram aprovados 6 projetos durante a ordem do dia. Entre os destaques estão 2 itens que tratam dos direitos da mulher. Um deles, apresentado por Carlinda Tinoco, do Republicanos, prevê acompanhamento psicológico para mulheres que sofreram violência doméstica. Já o outro, elaborado por André Alves, do Cidadania, trata de procedimentos médicos que usam anestesia ou sedativos. Nesses casos, seria obrigatório que pacientes mulheres fossem acompanhadas por profissionais de saúde do sexo feminino. Esses itens ainda precisam passar pela votação em segundo turno. Também foram aprovados 2 títulos de cidadania guarulhense e 2 denominações de ruas e logradouros. Além disso, foi derrubado um veto do prefeito em um projeto que proíbe a comercialização em Guarulhos de cobre e alumínio sem origem. Com a rejeição ao veto, o projeto é publicado pela própria Câmara e se torna lei. Ainda durante a sessão, na Tribuna Livre, 2 moradores da cidade discursaram. Evanildo da Silva pediu auxílio em questões trabalhistas envolvendo o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já Arthur Vidal solicitou a implantação de avisos sonoros no transporte coletivo de Guarulhos para garantir a autonomia de pessoas com deficiência visual. Essa proposta foi acolhida pelo presidente da Casa, Tiziano Americano, do Cidadania, que elaborou um projeto de lei sobre o assunto. A iniciativa foi apoiada pelos vereadores presentes, que assinaram em conjunto a proposta. O projeto de lei foi protocolado e agora aguarda os trâmites internos do Legislativo. Nesta semana, durante a Tribuna Livre, a fala de um munícipe deu origem a um projeto de lei que pode fazer a diferença na vida dos deficientes visuais da cidade. Durante sessão ordinária, dia 11 de setembro, um morador de Guarulhos, Arthur Vidal, utilizou a Tribuna Livre para reivindicar mudanças no transporte coletivo da cidade. Deficiente visual, Arthur solicitou que fossem instalados avisos sonoros nos pontos de ônibus e veículos de transporte municipal. Essa demanda foi acolhida pelo presidente da Casa, Tiziano Americano, do Cidadania, que elaborou um projeto de lei sobre o assunto. A iniciativa foi apoiada pelos vereadores presentes, que assinaram em conjunto a proposta. Recebemos de braços abertos a reivindicação do senhor Arthur. O projeto leva o nome dele, foi uma homenagem feita a ele, sensibilizou a presidência porque ele veio sozinho à Câmara Municipal se inscrever em outra oportunidade e voltou sozinho. E aí quando eu fui ver a reivindicação do morador,
eu vi que era algo simples, né, de direito deles, das pessoas com deficiência, mas sem dúvida para os idosos e para todas as pessoas que têm dificuldade de ler ali o nome do ônibus e auxiliar todas as pessoas na cidade. Aí, de antemão, eu apresentei à Câmara Municipal, apresentei para todos os vereadores, convidei todos os vereadores a assinarem essa propositura comigo e todo mundo aplaudiu, fomos elogiados por todos os vereadores, mas o projeto não é de autoria do vereador presidente Tiziano Americano, e sim de todos os vereadores, foi unânime ali, então a gente já sabe aí que quando vir para aprovação, deve ser aprovada de forma unânime por todos. Para o poder público não tem custo nenhum, né? Esse custo seria para as empresas de ônibus, mas seria de forma a auxiliar todas as pessoas, quem não sabe ler, quem tem dificuldade de visualização. A gente tem algumas entidades na cidade que a gente faz um trabalho social e sabe o quanto que isso é importante, porque as pessoas ficam refém de outras pessoas, né? E às vezes estão sozinhas. O seu Arthur veio na Câmara Municipal sozinho, né? Então a dificuldade dele está no ponto de ônibus, sozinho. Quantos ônibus passam ali, ele não pode entrar no ônibus, não pode dar a voz de parada ou o sinal de parada ali para o ônibus. Então esse mecanismo será algo bem simples, né? Que lê ali, hoje a empresa de ônibus e a Guarupaz já tem um aplicativo que fala os horários que os ônibus vão passar naquele determinado ponto. Então, acho que dá para fazer uma integração com esse aplicativo, algo bem simples aí, mas que vai resolver de fato a vida de quem mais precisa. Setembro é conhecido como o mês de combate e prevenção ao suicídio. No calendário das cores, o amarelo, que significa atenção, é a cor que representa a campanha. Entrevistamos o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva, que falou sobre o assunto do ponto de vista da saúde mental. Muito bem, setembro é o mês de prevenção e combate ao suicídio e leva a cor amarela, conhecido como Setembro Amarelo. E para falar um pouquinho sobre isto, a gente recebe aqui o doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Muito obrigado a vocês. Sou eu quem agradece, porque é sempre bom poder falar com a população sobre um tema que é tão especializado e que às vezes é falado de maneira errônea. Então vamos tentar falar aqui da maneira certa, né, doutor? Eu tenho aqui um dado que diz assim, que o tratamento adequado aos transtornos mentais podem ajudar na prevenção ao suicídio, já que esses transtornos representam aí 96,8%, quase 97% dos casos de morte por suicídio. Então, primeiro, doutor, como é que a gente pode detectar os sinais de que uma pessoa está passando por esses problemas, que ela tem uma tendência a cometer o suicídio, e de que maneira agir quando esses sinais forem detectados, doutor? Bom, primeiro é preciso ficar bem claro que quando nós falamos disso, nós estamos falando de transtornos mentais. Em psiquiatria, o que nós queremos ensinar? Queremos ensinar que, quando houver alguma mudança no seu comportamento, e que essa mudança de comportamento está te levando a ter ideias de morte, ou ideias de suicídio, ou achar que a vida não vale mais a pena, ou achar que tudo está perdido, não há nada o que fazer, ou que eu prefiro dormir e não acordar nunca mais, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada porque esse pensamento não é o pensamento natural. E se ele está vindo na sua cabeça, é porque houve uma mudança dentro do seu sistema de informações, de observações do seu cérebro, que é a sua mente. E aí é importante você visitar um psiquiatra para que ele possa avaliar e entender por que isso está acontecendo com você. Essa é a ideia do Setembro Amarelo, é te alertar que se há perdas, se mudou seu comportamento e há perdas, se tem perdas, tem doença aí envolvida. E aí a gente precisa identificar a doença, tratar e ter o melhor resultado, que é o quê? É o que mais acontece para aqueles que buscam ajuda, melhora plena. E para isso, precisamos de políticas públicas adequadas para que as pessoas buscando, então, ajuda, que vai obter ajuda. E onde é o melhor lugar para obter ajuda? Ambulatórios de psiquiatria, ambulatórios de saúde mental com a presença do psiquiatra, porque sem psiquiatra não há saúde mental. E nós precisamos quebrar o preconceito, romper
parar com esse medo de que eu, psiquiatra, ou sou doido, ou meio doido, ou só trato de doido. Não é verdade. Nós fazemos uma melhora da qualidade de vida, dando mais condições de vivermos mais e melhor. Para a gente aqui encerrar, então, como é que a gente pode detectar os sinais? De repente, o pai de um adolescente, o adolescente está ali sofrendo com uma situação que às vezes o pai desconhece, passa por uma situação, sei lá, de bullying na escola, qualquer coisa assim que o deixe deprimido, que o deixe, de repente, mudando esse comportamento, como o senhor disse. Como é que se pode detectar os sinais nesses adolescentes? De que maneira agir? De que maneira encaminhá-los ao psiquiatra, porque de repente ele realmente recuse? Como é que se faz esse trabalho para levar, para prevenir, doutor? São várias as doenças mentais que levam um estreitamento cognitivo, uma restrição do ponto de vista cognitivo em que você acha que a única saída é a morte, que é o suicídio. Não é saída. Nunca foi. Nunca será. A saída é tratar-se. E para que os pais possam observar, algumas mudanças no comportamento do filho devem, então, ficar atentos. Por exemplo, está um calor danado e a criança está usando, uma criança, um adolescente, eles estão usando um moletom, tampando os braços, está sempre com a blusa. Desconfie, pode ser que ele esteja se automutilando. E aí você não está percebendo, porque ele está escondendo. Presença de pontos de sangue na toalha, nas roupas, também pode ser um sinal de automutilação. O bullying é muito comum. E o bullying pode fazer com que a criança, por exemplo, ou o adolescente, né, começa a matar aula, cabular aulas, são vários os nomes dados no Brasil inteiro, mas enfim, não está indo até a escola e frequentando a escola, ou não quer ir, ou tem medo de ir, ou sente-se inseguro, ou anda acordando à noite, por exemplo, assustado, tendo pesadelos. Por quê? Porque está sofrendo algum tipo de pressão, algum tipo de bullying, algo que está fora do padrão normal dela de funcionamento, e ela mudou o comportamento. O detalhe é, mudou o comportamento, tem algo errado. De repente, seu filho não quer mais comer na mesa, só quer ir comer no quarto. Por quê? Porque depois vai correndo para o banheiro para expelir, para vomitar. Terrível. Por quê? Porque está com transtorno alimentar. E, na verdade, precisa de quê? De brigar? Chamar atenção? Não. Precisa de ajuda. Por quê? Porque a doença mental pode acometer qualquer um de nós. Pode acometer a mim mesmo, a você que está me entrevistando ou a qualquer pessoa. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos de suma importância aqui para a gente encampar e incrementar ainda mais o Setembro Amarelo. Muito obrigado, viu? Sou eu quem agradece aí a oportunidade, esperamos contar com vocês sempre nesta campanha o ano inteiro e outras que nós fazemos também. Muito obrigado, de coração. A Comissão de Meio Ambiente avaliou positivamente o projeto que torna o mês de abril como um mês de combate à crueldade animal em Guarulhos. Um projeto foi analisado pela Comissão de Meio Ambiente durante a reunião do último dia 13. Foi a fusão dos textos de Janete Rocha Pietá, do PT, e Rafael Acosta, do partido DC. A proposta insere o Abril Laranja como um mês de prevenção contra a crueldade animal no calendário oficial do município. A comissão emitiu parecer favorável, como explica o presidente Edmilson, do PSOL. É um projeto de iniciativa de 2 parlamentares dessa casa. Nós analisamos e demos um parecer favorável, porque instituir aí o mês laranja, que seja uma referência durante todo o mês, que seja um processo de reflexão, de campanhas contra a violência animal, acho que é importante. Até porque, quando a gente anda pela cidade, a gente verifica que, infelizmente, temos ainda muitas pessoas que não respeitam aí o direito dos animais, acabam agredindo, acaba tendo uma situação de maus tratos. Por isso que a Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável a esse projeto. Em breve ele estará na pauta da sessão para votação. A SEIC apurou irregularidades no registro de frequência dos médicos que trabalham na rede municipal de saúde, apresentou o relatório final. A Comissão Especial de Inquérito, que apurou possíveis irregularidades no registro de frequência dos médicos que atuam na rede pública municipal de saúde, realizou a última reunião no dia 13. O encontro foi marcado pela apresentação do relatório final, elaborado pela vereadora Carol Ribeiro, do PSDB. A SEI constatou que alguns médicos não têm comparecido às unidades de saúde nas quais estão lotados e vai pedir providências ao Poder Executivo para solucionar o problema. É o que explica a presidente da comissão, Karina Soltur, do PSD.
As denúncias que realmente a gente recebeu e que nós fomos atrás para fiscalizar foi comprovadas. Comprovadas a falta de médico devido a eles não comparecerem na unidade básica de saúde, né? Constatamos vários médicos, e uma das unidades que a gente foi, eram mais de 3 médicos que não vinham há mais de 3 meses. Então quem sofre com isso é a população. Então o relatório final realmente foi para que o Executivo tome as devidas providências em relação a esses médicos, porque quem sofre é a população, a gente não pode deixar que a população sofra por falta de médico, por negligência deles, né? Por não estarem realmente trabalhando onde deveriam estar. Em relação a essa falta que os médicos não estão indo mesmo, que seja fiscalizado agora a parte da prefeitura, até para fazer um PA administrativo, alguma coisa, para que sejam punidos. Porque se já não estão indo, então tira, troca, né? Em palavras bonitas foi colocado ali, mas realmente é chegar a isso. Se os médicos não vão, que eles possam ser substituídos por médicos mais compromissados com a nossa população. Porque quem está sofrendo com isso, além da população, estamos sofrendo com o onerário nos cofres públicos, né? Estão sendo pagos, mas não estão trabalhando. Então acho que essa foi o maior apontamento para que a prefeitura, para que o executivo tome em relação aos médicos. Substitua-os. Se eles não estão indo, que possam ser trocados e a população não sofra mais com isso. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável a 2 projetos de lei na última quarta-feira. Veja os detalhes. 5 itens foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça na reunião do último dia 13. 2 receberam parecer favorável. A propositura que cria os ecopontos para resíduos recicláveis, inservíveis e inertes em Guarulhos, do presidente da Casa, Tiziano Americano, do Partido Cidadania, e a fusão dos textos de Janete Rocha Pietá, do PT, e Rafael Acosta, do Partido DC, que insere o Abril Laranja como mês de prevenção contra a crueldade animal no calendário oficial do município. A CCJ ainda sugeriu a rejeição ao veto total ao projeto que obriga a notificação dos motoristas das empresas de aplicativos nos casos de descadastramento, suspensão, exclusão e outras penalidades impostas aos condutores. A propositura é de autoria dos vereadores Jaime Júnior, do Partido Republicanos, e Lucas Sanches, do PP. Por motivos técnicos, 2 projetos receberam parecer contrário: o que regulamenta a lei Henri Borel para criar medidas de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, e o que obriga as escolas públicas e privadas de educação básica a contarem com serviços de vigilância patrimonial. A gestão da rede municipal de ensino foi o principal tema de debate da sessão ordinária, realizada no último dia 13. A Câmara de Guarulhos realizou a 51ª sessão ordinária nesta quarta-feira, dia 13 de setembro. Durante o grande expediente, foram aprovados 4 requerimentos com pedidos de informação à Prefeitura. Um dos itens, elaborado por Sérgio Magno, do Patriota, desencadeou um debate em plenário. O requerimento questiona a quantidade de alunos matriculados na rede municipal de ensino, com idade entre 4 e 6 anos. Base e oposição ao governo se revezaram na tribuna para discutir questões envolvendo a gestão da educação. Qualidade da merenda, vagas oferecidas e obras em escolas foram alguns dos temas abordados. Já os projetos que estavam na pauta da ordem do dia não foram votados por falta de quórum parlamentar. A expectativa é que os itens sejam incluídos na próxima sessão. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a multiartista Juliana Seabra. A atriz de diversas produções de terror, Juliana é entusiasta do gênero e chega a transformar radicalmente o corpo para interpretar personagens. E eu tenho prazer de doar o meu corpo para me transformar, eu tenho prazer de me transformar, né? E o universo do terror me fascina desde muito pequena, porque eu gosto muito da cultura do medo, brincar com o medo, né? E o terror não tem limite de criação. Então você pode imaginar qualquer monstro, qualquer bicho, qualquer coisa que dá para fazer, né? Você cria esses universos. E o Suprema foi um desafio, porque é de um livro do Danilo. E quando eu li o livro, na verdade, eu conheci o Danilo no Noite das Vampiras, do Rubens Melo, que eu já tinha feito uma mudança estética, que eu emagreci 10 quilos em 4 meses, fiz alongamento nos dentes, né? Então fiz toda uma preparação corporal. E quando eu li o livro, o Suprema, eu falei, poxa, a Nina é ruiva, ela não tem nenhuma tatuagem, nenhuma cicatriz. E o que eu mais tenho é cicatriz e tatuagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar meu corpo. E ela era bem mais jovem. Então, foi um processo, assim, de uns 5 meses para poder fazer uma mudança estética e me transformar nela. Que foi um presente, né? Um presente muito desafiador,
que tem toda uma relação com a bruxaria. Então também eu brinco que eu falo que eu sou muito noiada, né? Então eu li o livro umas 4 vezes, eu vou dissecando essa obra para poder encontrar onde está a personagem. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.